ficar mais no meio pra aparecer, não? Já começou. Gente, boa noite, pessoal. Mais uma edição, mais um encontro da nossa comunidade de práticas. Hoje a nossa participante, a nossa convidada é a Beatriz Moura e ela vai falar pra gente sobre gestão e terapia ocupacional. Bia, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade. Então, eu sou Bia, né, Beatriz, sou professora aqui, substituta na Unifesp, e aí o pessoal me chamou, né, para falar um pouquinho da minha experiência com gestão. Eu fui gestora de um CAPS Infanto Juvenil por 7 anos, fui formada, né, me formei em 2007 na UFSCar, em PO, depois fiz aprimoramento no CAPS Itapeva, em saúde mental, fui trabalhar em UBS, né, com equipes de saúde mental na atenção básica, equipes de matriciamento. Nessa experiência eu fui buscar alguns cursos, que foi de terapia comunitária e de terapia familiar, né, para me ajudar um pouco nessa prática em territórios, e foram cursos que mudaram muito aí, acho que o jeito de eu pensar e, enfim, de atuar também. Tive uma experiência no CAPS adulto, e aí isso tudo foi nos meus primeiros 3 anos depois de formada, 3, 4 anos depois de formada. E aí em 2012 eu fiz um processo seletivo para gerente lá na OAS que eu trabalhava, e eu fui muito assim com uma intenção de ver como era o processo, né? Eu tinha 2 caminhos que eu pensava na minha cabeça. Primeiro, que eu queria muito viver a prática primeiro, antes de decidir que caminho que eu ia seguir. E aí eu tinha 2 desejos. Um era o da gestão, né, de experimentar um pouco o que era gestão, e o outro era de ir para mestrado, doutorado, né, investir mais na formação. Então eram os 2 caminhos que eu tinha, era muito dividido, eu não sabia muito por onde ir. E aí eu faço esse processo seletivo, muito com o intuito de sentir, conhecer como que era. E aí eu percebo que eu vou bem no processo, que, né, talvez eu tenha alguma condição, assim, para esse cargo, porque eu acho que eu tinha uma exigência, assim, não, eu só vou ir para gestão depois que eu fizer um curso, uma formação. Isso sempre foi o jeito, assim, que eu pensei a minha carreira, assim, então sempre me formar para depois atuar. Tanto que eu só fui para saúde mental depois que eu fiz o aprimoramento. E aí eu faço esse processo, eu ainda não tinha feito nenhum curso de gestão e acabo passando. E eu lembro, tipo, do misto da ambivalência que foi, assim, quando eu fiquei sabendo que eu passei. Porque tinha muito... Acho que tinha muito essa mistura, assim, né? Uma parte minha muito feliz, né? Por uma conquista e tal, mas uma outra parte com muito medo. Como que eu vou ser gerente se eu não estudei, né? Acho que essa coisa muito, né, do meu jeito e tal. E aí eu acabo optando por, não, vamos lá, vamos ver o que é isso, né? Como que eu vou lidar aí com essa oportunidade, né, que foi a gestão. Eu tinha 26 anos quando eu comecei na gerência, então muito nova também, né? Mas é isso, eu chego, né, nessa experiência, e aí, quando eu chego, a equipe, ela tinha uma característica, né, que eu recebo, que era para montar um serviço, né, de saúde mental infantil juvenil, no CAPS. Quando eu chego, era uma equipe com pouca experiência em saúde mental, poucas pessoas tinham alguma vivência, tanto experiência quanto formação. Então tinha muita gente que não sabia muito o que era o CAPS, ou não teve aí uma formação em saúde pública. E aí o primeiro grande desafio foi como que você monta um serviço, né, um CAPS infanto juvenil com uma equipe que chega ainda tão despreparada assim, né, para esse serviço. E aí eu fui pensando em 2 caminhos. O primeiro era que a gente ia ter que estudar juntos, né? Então, vamos estudar reforma, entender, né, as políticas públicas, entender que serviço é esse. Aí todos os preceitos mais básicos do serviço a gente precisou resgatar com todo mundo. As pessoas não sabiam, não conheciam muito a categoria profissional do outro, assim, né? Então, o que a tua fazia, o que a musicoterapeuta fazia, psicopedagoga. Tinha uma questão também das pessoas é isso, de conhecerem muito do seu núcleo, assim, de conhecimento, né, do seu saber, mas do outro muito pouco. Então a gente fez esse processo meio formativo mesmo no início, de todo mundo entender o serviço, entender também o que o outro fazia e tal. E aí um outro caminho foi o de fazer
tinha muito, né, como as pessoas aprenderem o que era aquilo se elas não vivessem. E aí a gente começou a pensar em tudo muito junto, que acho que foi para algumas pessoas uma dificuldade, né, porque tinha aquela coisa do meu saber, do que eu sei fazer, e nessa coisa do compartilhar as pessoas tinham muita dificuldade. Mas aí era isso, era uma premissa, a gente ia ter que fazer juntos, né, para poder construir esse trabalho. Então tudo muito junto, então, os grupos, os atendimentos, as ações no território, as visitas, enfim, tudo muito junto. E aí teve, acho que foi em 2013, nesse processo entrou eu e mais uma amiga que também era TO. E aí a gente começou a se questionar, gente, por que tem tanta TO na gestão, né? Foi aí um processo bem... Desculpa, licença. E aí foi um processo bem... eu lembro assim, bem interessante que dos 6 CAPs lá da região que a gente trabalhava, dos 6, 3 eram gerenciados por TOs e os outros 3 por psicólogas, assim. E é isso, a gente não é uma categoria tão grande assim, né, para ter tanta TO na gestão, assim, chamava atenção. E aí a gente fez até num congresso, teve um congresso brasileiro em 2013, e aí foi feito esse levantamento, assim, quantas TOs existiam na gestão dos CAPs em São Paulo. E aí nesse levantamento a gente viu que a TO era a segunda categoria mais presente. Então isso não era só da nossa região, né? Era de São Paulo como um todo. Então de fato as TOs assumiam muito, né, a gestão, assim, principalmente dos CAPs, né, que foi o levantamento que foi feito. E aí acho que é um processo que eu venho fazendo ao longo desses anos, dessa experiência do porquê, assim. Né? Por que tem tanta TO na gestão? Vocês têm algum palpite, assim? Por que as TOs vão, né, caem tanto na gestão? Eu tenho uma dúvida de saber, tipo, qual serviço, tinha algum serviço específico do CAPS, né? No CAPS, aparecia mais em CAPS I, mais em... Era mais presente nos CAPS Is, depois nos CAPS adultos e depois nos ADs, as TOs. Então nos Is era meio a meio, assim. Psicólogo e TO, não, na verdade tinha outras categorias, mas TO tinha uma presença importante ali nos encantos juvenis. Depois eram os adultos e depois os ADs, assim, na sequência de onde mais aparecia a TO, né? Você tem alguma hipótese? Eu tenho algumas, mas eu queria ouvir de você primeiro. Tenho algumas, Então, assim, que eu venho pensando ao longo do tempo. A minha hipótese, assim, minha experiência de CAPS é no AD e no CAPS da Zona Noroeste. E nos dois, a TO organizava a maioria das atividades, tanto comemorativas como o serviço mesmo. Então, eu acho que não sei se fica, se é uma coisa que fica... Com o passar do tempo, a TO ganha aquela meio que expertise de organizar as coisas e quando surge uma vaga na gestão, a equipe mesmo fala, olha, você, fulana, você que já organiza tudo, a rotina, vai lá. Então foi uma coisa comum que eu observei nos dois estágios. Isso pode ser um ponto, porque as TOs são pragmáticas também, né? A gente é ensinado a ser mais pragmático nas atividades. Eu acho que tem um dado da formação, tá? Eu participei de uma pesquisa que era a avaliação dos CAPs do município entre 2007 e 2010, e aí as TOs entrevistadas, elas traziam primeiro, assim, uma clareza muito grande do que são as políticas públicas de saúde mental. Então, esse conteúdo, o fato desses conteúdos estar dentro dos cursos, parece que é muito significativo. Depois eu concordo com ela, porque tem uma versatilidade, e quando a gente pensa em reabilitação psicossocial, ou em atenção psicossocial, tem que botar o pé para fora do serviço. Né? Você tem que sair para o território. E essa relação com o território é uma coisa assim, muito presente, eu acho que nos cursos de TO, pelo menos os cursos das universidades públicas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é muito presente. Então, eu acho que tem um dado da formação, né? E desse pragmatismo que você falou. Eu ia falar da formação também, acho que eu aposto nisso. E o que da formação? Você acha que... Assim, um pouco do que a Ana falou, mas também pensando em todos os campos e contextos que a gente está, sei lá, dá uma... Sabe? Eu fui primeiro? Eu acho que... Você
Você acha que amplia, assim, Sim, a atuação? sim. Mais alguma outra que vocês querem falar? Você acha que tem coisa para falar, né? Porque essa questão do territorial, da formação e da produção de conhecimento mesmo, sabe? Território. Eu acho que a TO é formado para o trabalho no território, e o trabalho do território convoca o TO a trabalhar com outros profissionais. E aí eu acho que essa já a premissa na formação da gente atuar em equipe, assim. É que aqui na Unifesp já tem uma característica do trabalho em equipe, mas nas outras universidades, sei lá, o FISCAR, é cada um no seu núcleo, né? E o TO já tá, não sei, já tem um pressuposto, assim, de trabalhar mais em equipe. Mas não sei. Tá. Tô mais pra ouvir, não sei se eu consigo, né? Quer falar alguma coisa, Wagner? Wagner também foi gestor, né? Wagner foi gestor? Foi, de CAPS. Foi gestor de CAPS. Aqui? São Bernardo. É mesmo? Não sabia. Eu acho que tem uma questão que o trabalho em CAPS, em serviços como acho que o CAPS, NASF e tal, ele funciona muito dentro da lógica que a gente acaba funcionando na nossa profissão, assim. Que eu vejo que outras profissões têm muita dificuldade de atuar num modo de trabalho tão... ele é sutil e ele é muito flutuante, assim, né? E acho que a gente da TO tem uma facilidade de fazer essa transição entre o geral e o específico muito mais fácil do que as outras categorias, até acho que por conta dessas nossas questões assim, da falta de identidade, assim, dessa questão de não ter tão forte, assim, porque lógico que a gente tem, mas a gente sempre, a TO, a gente sempre tem essa questão de sempre estar atrás de entender qual que é a definição, o que nos define e tal, né? Que isso também é presente nas outras profissões, mas elas têm uma coisa mais consolidada do que a gente, assim. E isso acaba funcionando, acho que a nosso favor em serviços que tem essa dinâmica mais fluida, assim, né? E acho que a gente tem essa maior facilidade de transitar, que eu vejo de outras categorias. Eu acho que fora dos que se formaram aqui na Unifesp, já tem isso também mais intrínseco, outras profissões formadas em outros locais tinham uma maior dificuldade de entender essa lógica, de trabalhar muito mais no campo do que no núcleo. Então acho que, sei lá, talvez acho que isso também seja uma coisa que ao mesmo tempo dificulta a gente entender qual que é a nossa identidade, ajuda a gente circular nesses espaços que as identidades são mais fluidas. Eu acho que vocês falaram bastante das coisas que eu venho pensando, enfim, e tentei estruturar para trazer aqui para vocês. Então, o primeiro ponto que eu pensei é essa questão do fazer, assim, né, do fazer humano. E aí, isso que a gente vai olhando, assim, qual que é o sentido que a gente dá para o que a gente faz? Né, eu acho que esse olhar para o fazer, né, se a gente for pensando o trabalho como uma das atividades mais centrais, acho que na vida de quase todas as pessoas, né? Mas tem aí uma importância muito grande. Eu acho que olhar para o trabalho, a gente tem aí um jeito de olhar para o trabalho que é um pouco diferente, né? Pensando aí como uma das atividades que compõem a vida e como uma importante atividade, né? Então eu acho que esse é um ponto, né, do nosso olhar para o fazer humano, e aí desse simples, do sutil, né? De como que a gente olha um trabalhador. Eu acho que a gente tem um olhar diferente assim para um trabalhador, né? Assim como as outras atividades que a gente vai olhando. O fazer junto, que vocês foram falando aí já na formação, tem essa questão do trabalho em equipe. Eu acho que a gente vê o fazer junto como uma potência muito grande de transformação. A gente tem isso muito intrínseco na nossa atuação, né? Então, seja com o usuário, com a família no território, enfim, essa questão do fazer junto. E aí facilita muito quando a gente está em equipe, porque a gente de fato acredita no fazer em equipe, porque tem a ver com também o que nos constitui enquanto categoria profissional, né? Que é isso, quando a gente está junto, o fazer ele ganha uma potência, né? Então, acho que isso ele possibilita com que a gente construa as nossas ações de forma mais coletiva, né? E se a gente está pensando num serviço, a gente precisa, né, principalmente a saúde mental,
ela é uma clínica que ela é construída coletivamente, ela só acontece se ela for coletiva, né? Se for só cada um ali no seu pedacinho, a gente não consegue fazer esse cuidado em saúde mental ampliado, né? Que a gente precisa para de fato sustentar cuidado em liberdade, né? Com garantia de direitos, enfim. Então eu acho que esses são dois pontos, né? O fazer humano e o fazer junto. Acho que são duas premissas nossas, assim, que possibilitam muita coisa, né? Pensando aí para um serviço que funciona, né? Para um serviço de saúde mental que funcione aí precisando dessas características para ele de fato se consolidar. E acho que um terceiro aspecto é o cotidiano, né? O nosso olhar aí para o cotidiano. E aí acho que a gente tem essa facilidade também de transitar no cotidiano, entendendo que ele é individual e ele é coletivo, né? Fazer sempre esse olhar para o cotidiano. Então, isso que é mais banal, comum, que se repete, nos interessa, né? Pra gente não é banal, comum e menos importante. Eu acho que é exatamente ali que está o nosso fazer, assim, de teo. É nisso que é o mais simples, o mais sutil da vida. E é exatamente no cotidiano que a vida se cria e se recria todos os dias, né? Então, eu acho que esse nosso olhar para o cotidiano, se a gente pensar que o serviço ele também tem um cotidiano, eu acho que facilita muito né, fazer a gestão desse serviço. E aí o território, que foi a Ana que falou, foi a Ana que trouxe, né? O território, que é isso, é no território que o cotidiano se dá, né? É o cenário da vida cotidiana, é o território. E aí, o que é um CAPS, né? É um serviço territorial, né? Um serviço de saúde mental territorial. E aí, eu acho que também está aí uma grande força nossa, né? Que é pensar o cotidiano, né? De um serviço territorial. Acho que a gente tem muitas coisas que vão contribuindo para, de fato, que esse serviço se consolide, aconteça. A gente tem muito do que a gente acredita e do que a gente realiza que está... que é como forças mesmo nesse trabalho. Aí uma outra coisa que eu pensei é a nossa formação com enfoque em políticas públicas. Eu acho que isso é muito forte, né? Então, pensando nos direitos, nas políticas públicas, a maior parte das formações de TO eu vejo desse jeito, acho que com exceção, talvez, não sei, talvez de algumas formações nas faculdades privadas, mas mesmo assim, mesmo quem é formado em faculdade privada também tem isso, né, presente assim, na formação. Então acho que isso dá um lugar, né, de fato a gente é formado para isso, então para garantir que isso se efetive, né, vira uma bandeira mesmo ali do profissional, né, de garantir, né, de desejar, né, de lutar para que aquelas políticas aconteçam de fato, né, para que elas possam se tornar possíveis, assim. E um outro ponto que eu pensei é a questão da nossa formação ser um exercício democrático, e é algo que eu estou agora voltando, né, agora na graduação, acompanhando a graduação, eu lembrei muito da minha graduação e do quanto que esse exercício da democracia mesmo, de decidir junto, pensar junto o que a gente vai fazer, né, enquanto turma. Garantir a participação das pessoas falarem. Isso. Eu acho que a nossa formação, ela tem isso muito forte, assim, desse exercício democrático mesmo. E aí a gente leva isso para os lugares que a gente vai. Né? Então eu acho que são pontos, assim, que a TO ela tem muito para contribuir pensando nessa interface com a gestão, né? Que faz com que a gestão seja aí um campo muito potente dentro da TO, assim, né? E aí acho que tem uma outra coisa também que eu penso, que é a TO e a saúde mental, elas têm histórias muito entrelaçadas, né? Então, desde o início da profissão, a gente está ali, né, nos manicômios, a gente estava ali presente. E na reforma, as TOs, principalmente a brasileira, né, que acho que dá pra gente dizer, as TOs tiveram uma militância, assim, uma participação muito ativa na reforma psiquiátrica. Então, acho que a nossa história, de algum jeito, ela é entrelaçada com a história da saúde mental, né? Isso faz com que a gente tenha um alinhamento mais próximo, assim, dessas políticas, né? Porque, de algum jeito, falar da história da saúde mental, falar da nossa história, e a nossa também está entrelaçada com essa outra, né? Então, acho que isso é algo, né, que marca muito, assim, a nossa... Né, o porquê que as TOs, elas vão para a gestão, porque elas
é isso, de algum jeito a saúde mental também constitui, assim, a nossa profissão, né? Essa história também nos constitui. E a gente tem uma facilidade muito grande de se misturar com esse campo, porque a gente acredita muito também no que esse campo, né, vai dizendo, né, nas lutas e nas premissas, né, da atenção psicossocial, tem muito a ver também com o que a gente acredita. Né? Então, pensar o território, pensar os cenários reais da vida, não focar na doença, focar na potencialidade do sujeito. Eu acho que tem muita coisa que é nossa e que está ali junto, que tem muito a ver com o que esse campo propõe, né? E aí eu acho que o nosso núcleo, que acho que tem muito isso da gente, às vezes, se misturar tanto, falar, nossa, mas eu já nem sei o que eu sou aqui, né? Se eu sou TO, se eu sou profissional de saúde mental, isso é muito comum, né, nos CAPs. E aí pensar também o quanto que o nosso núcleo ele vai compondo, o quanto que ele enriquece esse campo, o quanto que ele faz com que as ações de fato aconteçam, até por conta desse pragmatismo, né, da TO. A outra colega também trouxe a questão, é a TO que fazia, que organizava. Então eu acho que a nossa ação ela também vai dando um corpo, sabe? Para o que é essa reabilitação psicossocial, o que é a atenção psicossocial. Eu acho que a nossa ação ela vai dando isso, ela vai dando lugar, ela vai fortalecendo, ela vai mostrando que é possível sim trabalhar junto, se misturar e isso produzir um trabalho em equipe potente. Eu acho que a gente tem, enfim, essas são algumas coisas que eu venho pensando que eu acho que por isso que tem tantas telas na gestão, não é à toa que as telas são chamadas para gestão, é muito comum, né? As telas de serviço serem chamadas para assumir gestão. Acho que tem muito disso, assim, né? Que a gente é e do quanto a gente se aproxima e tá junto desse campo. Prometo que é a última vez. E aí, trazendo um pouquinho para o que eu vivi, né, da minha experiência prática, assim, na gestão, eu fui contando um pouquinho para vocês do início, né, como que foi isso, né, você chegar para super cheio de expectativa, vamos montar um serviço, né, de saúde mental, aí você chega e se depara, isso, com as pessoas sem formação, sem experiência e tal. E aí, eu lembro que a minha sensação era muito assim, sabe? Cada vez eu percebia, o nosso buraco é mais embaixo, porque eu ia vendo coisas, então as pessoas reduzindo, né, os usuários, às vezes, a diagnóstico, muito focado em medicação, ou pensando a ação de cuidado muito focada no seu saber, não conseguindo trocar. Deixa eu ver o que mais que eu lembro, que eram coisas que eu ficava, meu Deus, cada vez que eu ia conversando, ia tentando, né, fazer essa formação em serviço, eu ia percebendo que era mais embaixo mesmo, né, as coisas vinham, acho que tinha muito isso da hierarquia de saber, assim, então se o médico falava, ninguém conseguia discordar. Ou, por exemplo, eu lembro dos auxiliares de enfermagem não tinham voz na equipe. Auxiliar de enfermagem, quem é você, entendeu? E aí, acho que uma frase que me ajudou muito no primeiro ano da gestão, que eu vi num curso que eu fiz, um curso de gestão de CAPES e J, que teve lá no Itapeva, foi um curso bem legal, com todos os gestores de CAPES e J de São Paulo, então foi bem bacana. E aí eu lembro que eu ouvi que as equipes, elas precisam ser gestadas. E aí isso fez um sentido pra mim, isso, essa equipe não está pronta, ela precisa ser gestada, né? E aí tomar isso, entender que é isso, não só eu estava passando aquilo, mas todas as gerentes estavam passando por esse processo de gestar uma equipe, me tranquilizou de que é isso, o serviço ele vai ser construído fazendo, assim, né? A gente, é um caminho que vai se dando caminhando, assim, não tem muito outro jeito, né? Isso eu lembro que me ajudou muito. E aí, o que eu fui sentindo, né? Que se a equipe não vivenciasse a potência do fazer junto, do fazer coletivo, enquanto equipe primeiro, eles nunca iam conseguir levar isso para o usuário, assim, né? Eles não iam conseguir considerar o usuário no processo de cuidado, né? Dele poder dizer o que ele quer, né? O que ele deseja. Eles não iam conseguir, porque ainda estava muito focado, né, nessa hierarquia de saber e tal. Então, eu apostei muito, né, com as pessoas que compõem essa equipe, muito numa gestão democrática. E aí, com tudo que
que vem junto, porque na gestão democrática é isso, todo mundo vai ter voz, né? Tudo que todo mundo fala, sente, pensa e traz é valoroso, é importante e compõe aquele coletivo, seja uma coisa positiva ou não tão positiva, assim, né? E aí acho que foi uma experiência bonita, mas muito intensa, porque as pessoas também vêm com seus modelos de gerente. Então lembra as pessoas meio que cobrando, você tem que ser mais dura, ou você foi muito dura, enfim, eu lembro que era uma coisa muito, né? É isso, de muita ambiguidade, assim, né? É um papel que ele traz uma sobrecarga, assim, de projeções, né? Então a gente até estava estudando essa semana, né? Semana passada, que a gente estudou em abordagens grupais, e acho que tem um pouco disso, assim, esses papéis que, essas projeções que de algum jeito elas vão sendo colocadas no gerente. Então, por vezes o gerente é o salvador, então é quem vai salvar a equipe toda e tal. Por vezes é o culpado de tudo, né? Por vezes fica naquela relação mais de dependência, de que me diga o que eu tenho que fazer, né? Eu não sei, ou eu acolhi um usuário, o que eu faço? Uma coisa de dependência. Ou às vezes até um pedido de cuidado, assim, né? De o gerente meio como mãe, que tem que, né, ir dando conta também do que a pessoa passa na vida e me acolhe, olha, eu tô com um problema na minha cara. Enfim, é um papel que ele tem uma sobrecarga de projeções e funções, né? Nas relações, que ela é bem intensa, assim, precisa de muito cuidado para você também não entrar, não pegar esses papéis para você. Então, realmente eu sou culpado por isso aqui, por a gente estar com esse problema, ou realmente eu que vou resolver isso tudo, né? Então acho que tem aí, isso, muita terapia, né? Muito autocuidado para você conseguir não entrar nesses papéis e conseguir entender que são dinâmicas, né? Que falam de como aquela equipe está, né? De sintomas, né? De questões provavelmente não ditas. Então, fazer sempre, era sempre um exercício de aproximar e distanciar, porque senão você vai se misturando ali e aí fica muito difícil também poder conduzir, né, liderar aquela equipe, para que ela possa se olhar, né. E aí isso também não é só com gerente, isso entre a equipe também tem muito, né, então pode expiatório, então agora a culpa é do fulano, né, nossa equipe não está funcionando legal porque é o fulano, ó, tá vendo? Se compromete, não sei o que lá, enfim, N questões. Então eu acho que ele é um papel que ele exige muito, assim. E eu lembro que uma coisa que pra mim foi o mais dolorido, assim, da gestão, foi entender que as pessoas não eram só potência, assim, sabe? Que eu lembro que eu olhava sempre muito, não, tá bom, a pessoa, né? Essa pessoa da equipe dá trabalho, né? Tá difícil trabalhar junto com ela, mas olha que legal aquele grupo que ela faz. Olha que lindo o jeito que ela se relaciona com tal usuário, enfim, sempre tinha algo de positivo nas pessoas. E aí eu tive, na gestão, a gente tem muito também acesso às sombras das pessoas. Isso era uma coisa que eu não sei se a nossa profissão, sabe? Se a nossa formação nos dá tanta ferramenta. Eu acho que a gente é muito formado para olhar a potência, assim, da vida, dos espaços, dos serviços, né, dos sujeitos. E eu lembro que pra mim isso foi muito difícil, assim, então ver as pessoas às vezes sendo sacanas, sabe? Com os outros, não acolhendo bem o usuário, tratando mal o usuário, enfim, coisas muito sérias, assim. Então isso pra mim foi o maior luto, que eu ia ter que começar a olhar as pessoas diferentes, assim, não dava mais pra olhar só com aquele olhar de como as pessoas são muito lindas e sempre tem coisas lindas, sabe? Que acho que tem um pouco também do processo de amadurecimento da gente, né? E eu lembro que esse foi um dos... Acho que cada gerente, assim, eu tenho várias amigas gerentes, assim, cada uma vai dizendo de um luto. Tem uma outra que fala, me afastar da clínica foi o maior luto, assim, não acompanhar mais os usuários. E pra mim esse foi o maior luto, assim, um jeito de olhar as pessoas, que eu já tinha que olhar com um olhar um pouco... Não dava só pra olhar com esse olhar cor-de-rosa, né? Tinha que ficar mais atenta a alguns movimentos, porque eu tinha a minha função de cuidar daquele coletivo, né? Então não podia deixar rolar solto também coisas como, por exemplo, um usuário não ser bem tratado, né? Enfim, uma família que por ter uma condição
mais desfavorável financeiramente, não ter sido bem acolhida, coisas do tipo, então mudava, né? Também mudava, eu ia ter que também lidar com essas coisas mais sombrias, assim, das pessoas, né? Porque não dava para isso existir um serviço daquele, não é o, né? Não queria, acho que tinha muito isso, assim, eu não quero que esse serviço seja visto, né? Ou que ele represente um descuido, porque a gente não está aqui para isso. Então, acho que esse também foi um processo bastante intenso e foi muito no começo, assim, né, da gerência. E aí depois você vai criando os mecanismos de ir lidando com essas coisas, né, e sabendo que você está lá mesmo em prol de um coletivo, não só da equipe, mas dos usuários, familiares, do território, enfim. Você está ali para que aquele serviço cumpra a sua missão, né? Então, quando eu também cheguei nesse lugar, me acalmou. Então, assim, tudo que eu fosse fazer, se eu tivesse que chamar uma pessoa, ser um pouco mais dura, enfim, mas que eu estava fazendo aquilo em prol de um bem maior, assim. Mas não foi fácil. Aprender isso e fazer isso na prática foi um processo, né? Mas acho que foi muito... isso, foi de um super aprendizado de vida, né? Porque hoje em dia é difícil, assim, relações que sejam... relações de trabalho que sejam tão difíceis para mim, porque eu acabei vivendo muitas coisas intensas nesse cargo, né? Então, é um aprendizado que eu vou levar para minha vida. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer para vocês, que eu fui pensando. Uma outra coisa que era também foi bem legal, assim, no processo, que eu fui falando para vocês da gestão mais democrática, era de entender que aquele coletivo ele ia caminhar, mas ele ia caminhar no tempo dele. Então, às vezes eu olhava e falava, nossa, não é o serviço de saúde mental que eu gostaria, sabe? Nossa, mas ainda nossos grupos estão... Não, grupo de psicoterapia, grupo de TO, sei lá, coisas muito... não é o grupo, né? Não é o jeito que eu gostaria, mas também de respeitar o tempo daquelas pessoas, assim, também isso foi um exercício de entender que eles estavam caminhando, mas eles tinham o tempo deles, que eram pessoas muito, né, isso, de diversas formações, histórias de vida, e que eles iam precisar experimentar e sentindo na prática a potência desse trabalho e que isso ia levar um tempo, assim, então foi algo que eu tive que trabalhar em mim, que é isso, tá tudo bem, né? O que importa é esse serviço caminhar. E ele vai caminhar no tempo dele. E hoje, quando eu vejo, assim, os 7 anos assim, que eu passei lá, é um serviço que cresceu muito. E era muito legal porque, às vezes, a gente se via voltando em algumas questões, mas sabe a imagem da espiral, assim, que a gente volta na mesma questão, mas sempre num nível um pouco maior, assim, né? Mais elaborado. Então eu vi a gente trazendo algumas questões e eu lembro, mas de novo, né, as pessoas estavam mais sempre, de novo a gente está falando disso, mas sempre falando disso de um jeito diferente, mais maduro, com questões mais elaboradas, sabe? Então isso também me tranquilizava, eu não entendia se estamos de novo significa que a gente está dando passo para trás, não. E aí eu ia tentando também trabalhar com isso, porque angustia, quem está muito tempo, nossa, mas de novo a gente vai falar de acolhimento? Sim, vai ter que falar de novo de acolhimento, de ambiência. Mas aí sempre nesse processo de espiral, assim. Então acho que isso era algo que eu também via muito, assim. E aí um exercício que a gente teve que fazer bastante era do protagonismo de todo mundo. Assim. Então todo mundo constrói, esse trabalho é coletivo e todo mundo constrói ele. Não é a gerente que vai construir, não é um salvador da pátria que vai vir aqui resolver nossos problemas, ou um supervisor, ou alguém da gestão acima, não. Esse trabalho é nosso e ele é feito por cada uma das mãos que compõem ele, né? Então, trabalhar esse protagonismo não é tão simples, parece que, ai, que legal, né? Vou poder participar, todo mundo junto, mas as pessoas têm várias histórias, né? Com o que é ser trabalhador, o que é uma relação com gerente, enfim, tem muitas histórias. E aí muitas pessoas não conseguiam assumir esse lugar, né? Era difícil assumir esse lugar, e eu sou protagonista por esse trabalho. Mas era isso, era um processo sempre
de bastante investimento para que as pessoas pudessem entender que aquele era um serviço coletivo, feito por todo mundo, que todo mundo vai contribuir, cada um com a sua história, com a sua bagagem, formação, com as suas potencialidades, suas dificuldades, que aquilo ali é nosso, assim, né? E o que vai produzir disso também é nosso, seja as coisas boas ou as coisas difíceis. Então, é isso, acho que é um serviço que ele funciona, tem muita essa essência do trabalho em equipe, senão ele não acontece, porque não tem como cuidar de um usuário, né, que tem aí uma gravidade, uma complexidade com uma pessoa só cuidar, não tem como. Então é um trabalho que convoca as pessoas a buscarem uns aos outros, né? Então, por essência, ele é um trabalho que ele precisa funcionar mais coletivo mesmo. E nesse tempo, acho que foi muito esse... É um lugar que ele é isso, ele por vezes é difícil, mas também é muito potente, porque quando você consegue ir colocando essas marcas nas relações, ver as pessoas transformando o jeito de lidar com o usuário, de lidar com o colega, construindo coisas juntos, né? Podendo enfrentar os problemas juntos, né? Que não é só, vamos fazer uma coisa legal junto. É isso, olha, deu ruim aqui, fulano e o Beltrano estão se odiando aqui na equipe, como que a gente vai resolver isso? Ou o outro não está dando conta de cuidar do usuário e não está vendo que não está dando conta, a gente vai precisar ajudar ele. Enfim, em qual situação que fosse, da gente poder trabalhar esse estar juntos mesmo, né? E aí lá, assim, tinha algumas estratégias que eu considero que ajudavam nisso. Então, uma era, tinha reunião de equipe todos os dias, então todos os dias as pessoas tinham que estar juntas, então era uma estratégia de ajudar a compartilhar, né, as decisões, poder estar efetivamente juntos ali. Um outro espaço que também era legal era o colegiado de gestão, então pessoas que tinham interesse na gestão na equipe, eu fazia uma reunião, né, com essas pessoas, e aí as decisões que deveriam ser só gerenciais, que só eu que fica nessa coisa, é o gerente que decide, eu compartilhava com esse grupo, então era um grupo que ia pensando na gestão do serviço. E aí a partir desse grupo a gente levava para a equipe, a gente pensou isso, a gente percebeu que a gente está com problema, a gente não está, quando a gente fala dos casos, na verdade a gente está falando de conflito nosso, o que a gente faz com isso? A gente está precisando se cuidar, olhar para as nossas relações. E aí era muito legal o conselho, porque o colegiado, né? Porque a gente conseguia fazer esses diversos olhares para as questões que envolviam a gestão. Então era incrível, assim, era muito bacana. E aí não era também no intuito de substituir a gerente, assim, não era, né, isso eu também deixava muito claro, olha, o que for ônus meu continua sendo meu, então vocês não vão ter que decidir, por exemplo, quando tem que desligar uma pessoa, coisas desse tipo, mais duras, ou se tem que dar uma advertência, sei lá, algo do tipo, não envolvia o colegiado, porque era um ônus no meu cargo, então é isso, é chato pra caramba, né, são situações super delicadas de resolver, mas é isso, é do meu cargo. Então tinham coisas que eu não compartilhava porque eu entendia que não cabia, que ia gerar até desconforto para as pessoas, enfim, né? Não ia ser muito saudável para as relações da equipe e tal. E aí, mas eram poucas coisas, eram coisas que eram mais delicadas mesmo que eu não compartilhava. O restante a gente sempre pensava junto, era um espaço muito legal. E aí o conselho gestor, que tinha presença sempre dos usuários, familiares, trabalhadores, né? E eu estava sempre presente. Também era muito bacana poder construir com eles assim, as propostas, pensar a gestão do serviço com a participação de todo mundo. E as assembleias, que a gente também fazia aberto, todos os trabalhadores presentes, chamava os familiares, as crianças, adolescentes, aí para pensar o serviço. Então, que festa que a gente quer fazer, que passeio que a gente quer fazer, outras temas. Então, uma época a gente estava com uma dificuldade no acolhimento aos adolescentes fazer uso de substâncias, então a gente trouxe o tema para conversar com as famílias, ou a população LGBT, que aí tinha muito preconceito, né? Outros adolescentes, os próprios familiares, então a gente trouxe, tinha um centro de cidadania LGBT lá na nossa região, a gente trouxe eles para conversar. Enfim, aí a gente usando esses espaços que eram mais coletivos para ir, né, trazendo essa questão do coletivo mesmo pro
do serviço como um todo, assim, para que todo mundo de fato pudesse participar. E a gente tinha alguns desses espaços, né? O fórum, também tinha o fórum municipal de CAPS Canto Juvenil, o fórum da região de saúde, né? Lá da região que eu trabalhava, fórum de saúde mental. Então tinha alguns espaços que iam garantindo isso e dando corpo, né? Para essa construção mais coletiva. Mas acho que é isso. Falei um monte. Tá dando certo aqui. Bia, eu queria te perguntar uma coisa. Porque você assumiu a gestão muito nova e sendo mulher. Eu queria saber como que foi isso, assim, se as pessoas conseguiam te olhar como uma gestora, como um cargo de gestora, ou se ficavam desafiando. Não sei, assim, como que foi pra você assumir um lugar de uma posição máxima aí da hierarquia do serviço, sendo jovem, sendo mulher, enfim. Foi difícil, assim, eu lembro que, e sendo TO, que acho que é um outro detalhe. Quando eu cheguei, acho que é uma outra questão, assim, quando eu cheguei à minha região, as interlocutoras de saúde mental eram psicólogas, e era o primeiro CAPS na região que era da OAS que eu trabalhava, né? E aí me testavam de todas as maneiras, assim. As próprias mulheres. Essas pessoas que eram tipo supervisoras da prefeitura do serviço, assim, sabe? E me testavam muito, testavam a equipe, eu lembro que faziam perguntas, o que é, perguntas teóricas até, assim. A sorte é que eu sabia que eu tinha acabado de sair, não tinha acabado de sair do aprimoramento, mas é isso, tinha feito o aprimoramento de saúde mental, e aí sabia, né, tinha trabalhado com isso e tal, mas foi um teste, eu lembro que eu passei por esse teste também, além do teste com a equipe, esse teste com a gestão, assim, não com quem tinha me contratado, com a OAS que eu trabalhava, né, isso, me contrataram e reconheceram o meu valor, né. Mas com aquelas pessoas que eu estava conhecendo ali pela primeira vez, trabalhando com elas na região, foi bem difícil. Assim, não sei nem como, sabe, como você sobrevive. Depois você fala, nossa, como que eu sobrevivi? Porque foi pesado. E com a equipe também, tinham pessoas da equipe bem mais velhas, assim, né? E era muito teste, assim. Era bem difícil até meio que é isso. Você tem que chegar uma hora e botar uns limites e botar, né? Que acho que também tinha isso, desse meu jeito de ser mais acolhedora, né, mais democrática, e as pessoas também, no começo elas vão te testando pra ver até onde você vai, né, pra ver se você é boba, essas coisas, né, e nesse lugar de, nossa, uma moça tão jovem, como assim, né, então tinha pessoas de 50 anos, como que eu sou gerenciada numa menina de 26 anos. Então tinha isso muito presente, mas que no dia a dia se diluiu, porque acho que eles foram vendo, né? Uma pessoa competente, é nova, mas merece estar no cargo, né? Isso depois se diluiu, mas o começo foi punk, viu? É bem difícil. E todo mundo que entra, até pessoas às vezes mais velhas, que entram na gestão, eu não sei se os homens, eu nunca conversei com um amigo, posso fazer essa conversa de contar pra vocês. Conta pra gente. Como que foi? Você sentiu esse teste também? Não. Acho que tem que coisa, acho né, que tem uma questão, acho que de gênero, e tem uma questão da história, assim, também, né? Porque quando eu fui convidado a ser gerente de um CAPS, eu já era trabalhador de uma outra equipe do mesmo município e tal. Então, e a maioria das pessoas que foram trabalhar comigo foram uma divisão dessa primeira equipe. Então eu fui trabalhar com uma equipe que a grande maioria eu já conhecia, tinha uma relação de um outro lugar e tal. Que aí tem outras consequências para você sair dessa relação de um lugar de colega para ser gestor e tal. Mas acho que essa questão de... Eu era mais velha também, né? Eu tinha 22 anos, mentira. Eu já tinha 32 anos, tá? Então já tinha mais idade, já tinha uma experiência anterior de trabalho. Mas você não sentiu esse teste? Acho que outros testes, mas acho que não por eu... Que é isso? Em relação ao gênero, não. E em relação ao TO? Também não. Porque lá, em São Bernardo, o primeiro coordenador de saúde mental da nova gestão era o próprio Fernando Kinkel, que é o TO. E muitos dos que estavam lá, eles vieram de outras experiências, de Santos, de Santo André, que tinham uma convivência maior com o TO. Então, essa coisa de ser TO até era tinha um lugar de reconhecimento. Assim, você vê como eu sofri.
O começo foi. Não sei nem como eu sobrevivi, então eu falei, gente, é porque é capricorniana, né? A pessoa é persistente, aí vai desistir mais. E competente. Foi. Porque é muito difícil. E aí talvez em outras situações acho que poderia, mas que é isso, que eu acho que a questão de gênero fazia bastante. Porque eu acho que na saúde mental até deveria ser menos, porque a grande parte dos trabalhadores são mulheres, né? os trabalhadores são mulheres, né? Mas ainda tem, acho que tem essa questão assim. Que as próprias mulheres se enfrentam ou colocam esses desafios, né? Enfim, todo mundo vive na mesma sociedade, que é machista, E eu tava pensando, né, que você falou sobre até ocupar esse cargo e como pensar no cotidiano nos coloca num lugar também de valorização para ocupar cargos como esse que você ocupou. E aí eu tenho pensado que a gente tem qual o papel hoje do CAPS, né, pós-reforma psiquiátrica, e como tem se dado que os usuários têm ficado crônicos aos serviços, né? E como tem que se pensar esse cotidiano, né? E se pensar esse cotidiano a partir de uma gestora que tem como objeto de estudo cotidiano, né? E como se dá esse desafio, assim? Como se dava esse desafio? Eu acho que é isso. Acho que o lugar social da loucura, acho que ainda tem muito a gente transformar, né? Então não é uma coisa, é o meu desejo e como eu podia pensar ou inspirar as pessoas, porque acho que tem muito disso, né? Quando você está nesse cargo, você tem que inspirar muitas pessoas, porque elas não necessariamente tiveram, por exemplo, essa formação pró-reforma psiquiátrica. Eu tive isso muito presente, mas muitas pessoas lá não tiveram. Então essa luta, né, por um mundo em que todos caibam, né, acreditar nisso, né, e poder vender isso por onde você passa, que é isso, é você ir na escola e fazer a escola bancar a inclusão daquela criança, é você ir na UBS e falar, aqui você também pode cuidar, porque ele precisa de escuta, acolhimento, enfim, eu acho que a gente está o tempo todo tentando encantar as pessoas, né, por onde a gente passa, de que isso tudo é possível. Então acho que tem uma parte que é o desejo,